Você já teve a certeza que o seu produto é bom, mas ao final do mês as vendas elas não estouraram? Você sabe que o serviço que você entrega é de qualidade, mas ainda assim, ao final do mês, você não tem um bom resultado. E o pior, quando você olha e compara o seu concorrente, você diz assim: mas o meu produto é melhor do que o dele, por que ele está vendendo bem mais do que eu? E aí você para e você pergunta: será que eu estou trabalhando pouco? Eu já orei ao Senhor, já depositei a minha fé, eu me esforço a cada dia estou mais duro, mas ainda assim o resultado se mantém da mesma forma. Muitos empreendedores chegam nessa hora e começam a querer melhorar o seu produto, revisitar a sua entrega do serviço e ir aperfeiçoando, vai se aprofundando cada vez mais e ele vai se apaixonando pelo seu serviço. Você é apaixonado pelo seu serviço, pelo seu produto, mas ainda assim as vendas não estouram e o seu concorrente, com produto nem lá tudo isso, e ainda assim ele vende mais? Será que realmente você tem que melhorar mais ainda o seu produto? Será que está aí o problema das suas vendas? Ou será que o problema não está no que você oferece, no que você entrega, e sim na forma como o seu cliente percebe isso? Porque até uma boa semente, ela precisa de um solo preparado, ela precisa de um bom adubo e ela precisa de ser irrigada para que assim ela possa germinar. Será que você está esperando um milagre de Deus, aonde Deus já te mostrou o que fazer? Porque a fé ela de maneira nenhuma anula a ação. Tem uma parte que é de Deus, naquilo que o homem não pode fazer. Mas tem uma parte que Deus espera que eu e você venhamos a realizar. Então, esse vídeo é para você que está cansado de esperar, que não consegue entender por que ter um bom produto não faz com que você tenha prosperidade na sua empresa. Eu me chamo Elcio Lima, eu sou sócio fundador da H2AP, assessoria e participações, e aqui na nossa empresa nós temos ajudado empreendedores e empresários a entender como transformar o seu esforço em resultados reais. E se você quer aprender um pouquinho sobre isso, se você tem alguma dúvida a esse respeito, fique conosco. Neste vídeo nós vamos falar bastante sobre isso e quem sabe não trazemos um insight que possa transformar a sua visão sobre o seu negócio. A verdade é que muitos empresários acreditam que um bom produto ele vai se vender sozinho. É como se você esperasse que aquela semente que você semeou, ela fosse crescer, ela fosse frutificar sem que você tivesse que cuidar dela, sem que você tivesse que podar, cuidar e proteger contra as pragas. É como se você estivesse ali num piloto automático, crendo que tudo fosse acontecer. E ter um bom produto, ter um bom serviço, na verdade, é o mínimo. Isso não é ruim, não, muito pelo contrário. Se você não sabe brincar, você não desce pro play. Ou seja, se você não tem um bom produto, se você não tem um bom serviço para entregar, você realmente tem que repensar a sua função de empreendedor, porque você realmente está ali para servir. E você já percebeu que tem muitos produtos e tem muitos serviços que eles são mais ou menos, mas apesar disso, você vê que esses produtos permanecem no mercado. Você vê que as pessoas compram aquele produto, compram aquele serviço. Então, a gente para pensar. Muitos empresários eles acabam se apaixonando por aquilo que eles produzem e ficam embelezando e ficam melhorando. Só que se esquecem de um detalhe. O produto ou o serviço, ele está ali para atender uma pessoa. Quando um potencial cliente, ele sai à procura de um produto ou de um serviço, ele tem uma necessidade. E aquilo que você entrega precisa atender
esta necessidade. Então, na verdade, você tem que se comunicar com seu cliente para entender qual é a dor que ele tem e aí sim, você na sua comunicação se conectar com ele para que ele olhe aquilo que você entregue e possa acreditar que está ali a solução para a sua necessidade. Se você não se conecta com ele, você não vai conseguir fazer com que ele te enxergue. Não tem como ele descobrir você sozinho. Não tem como ele sair e esbarrar na solução. Mas você precisa entender como se conectar a ele, como chegar até o seu cliente e mais, como entregar uma comunicação de qualidade que ele possa perceber sim valor naquilo que você está entregando. E aí sim ele possa querer e desejar o seu produto ou o seu serviço. Se você tem um bom produto, se você tem um serviço de qualidade, por que esconder isso? Até o Senhor Jesus, numa parábola, ele diz que você não consegue esconder uma cidade edificada atrás de um monte e ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa, mas sim coloca numa parte alta. Ele chama de colocar no velador, para que assim possa iluminar toda a casa e todas as pessoas se beneficiarem daquela luz. Você precisa realmente pensar como está a sua comunicação. Se o seu produto é de qualidade, você precisa pensar como chegar até o cliente e como ser percebido por aquele cliente a qualidade que você tem para entregar. Aqui na H2AP nós trabalhamos exatamente nisso, tentando mostrar ao empreendedor e trazer para ele valor que agregue na sua comunicação com o seu cliente. Porque a fé, ela não é uma espera passiva. Muitos se confundem um pouco com essa questão. Tem uma palavra no livro de Provérbios que diz que a excelência glorifica a Deus, mas a diligência é que prepara o caminho da bênção. No seu negócio, você precisa diligentemente preparar o caminho para o sucesso. Você tem que ter a excelência na entrega, mas preparar o caminho faz parte de um trabalho diligente que você tem que executar. E se você tem um bom produto, tem uma boa entrega e ainda assim se esforça muito e ainda assim corre atrás todos os dias e ainda assim o resultado não vem, talvez o problema não esteja na sua dedicação, mas esteja na forma estratégica como você está trabalhando. Quando nós trabalhamos duro e o resultado não aparece, não é o nosso esforço, mas assim a direção e o método que nós estamos executando pode ser que não tenha a eficiência necessária para isso. O trabalho árduo e principalmente o empreendedor, quando ele se coloca sozinho no trabalho, ele faz uma visão que a gente chama de visão de túnel, porque ele só foca o problema. Ele não consegue ter uma visão ampliada para perceber o que está acontecendo em todo o contexto, porque ele foca no problema, ele foca naquilo ali e fica parado. Não pense que isso é só com você ou é só comigo. Até Moisés, a Bíblia diz que não houve homem, um profeta tão grande quanto Moisés, em que Deus falava com ele boca a boca. Mas até ele, em um momento de gestão de toda aquela nação, ele também ficou focado no problema. E ele precisou que Jetro, o seu sogro, ele chegasse até ele e perguntasse: mas que é isso que está fazendo? Você está colocando em risco a sua saúde e a de todo esse povo. Porque Moisés deixava todo o povo de pé e cada um vinha após ele para trazer o problema para que ele julgasse, para que ele trouxesse um conselho. E Jetro então traz uma palavra simples, que é uma palavra de delegação. Os problemas menores, os problemas medianos, os problemas maiores e aqueles grandes de verdade, aí sim seriam trazidos
para Moisés, mas ele teria chefes de 10, de 50, de 100, enfim, ele fez um escalonamento no nível daquele gestor que poderia tomar conta e o nível dos problemas. Então foi uma adequação administrativa através de um conselho, mas alguém que veio de fora e que enxergou o todo, percebeu o problema e com uma palavra de sabedoria ele traz então um direcionamento que muda toda a forma com que Moisés lidou ali com os problemas daquele povo. Então vejam que o que falta não é talento, não é esforço, mas é sim orientação e método para que de uma forma eficaz você possa tratar do problema. E aí sim, você continuar na condução da sua empresa de uma forma sábia, de uma forma eficaz que te conduza ao sucesso. Ter um bom produto é necessário. Ele é não só importante, mas ele é vital para o seu negócio, porque você pode fazer a primeira venda, porque a pessoa te conheceu, mas quando ela usar aquele produto, quando ela tiver aquele serviço realizado, pode ser que ela não goste. Então, a segunda venda para ela vai depender, sim, de um bom produto e de um bom atendimento, de um bom serviço prestado. Mas se você não consegue fazer a primeira venda, a pessoa nem sabe se o seu produto é bom ou é ruim. Mas, com certeza, neste caso, o que está precisando ali, qual é a necessidade que está acontecendo, é uma boa comunicação. Assim, o que falta não é talento, mas é um método, é um processo eficiente que respeite o seu processo, a sua fé e que se conecte na necessidade do seu cliente. Não existe um milagre de curto tempo, não existe algo que você possa fazer e que se transforme de uma hora para outra, mas Deus abençoa aquele que diligentemente ele continua plantando, semeando, regando, é todo um processo. Nós não precisamos de um processo vazio, nós precisamos sim de algo que complete todo o processo da nossa empresa conectado à nossa fé. E se você tem um bom produto, o que pode estar faltando é um processo de venda, mas um processo de venda adequado, que você entenda que você não está empurrando o seu produto. Você não quer simplesmente faturar, mas você quer sim, você quer servir com excelência. Você quer que o seu produto, que o seu serviço, ele seja aquilo que atenda a necessidade do seu cliente. Então, que assim como você é apaixonado pela solução que você apresenta, o seu cliente também ele precisa se apaixonar pela sua solução. E aí, ele mesmo será um defensor da sua empresa. Ele é aquele que no boca a boca vai passar a fazer a propaganda da sua empresa. Mas até que isso aconteça, você tem que realizar a venda e mais. Você tem que realizar o marketing. E o marketing é aquilo que conduz a pessoa até a sua solução. É aquilo que se conecta com a sua dor, se conecta com a necessidade do seu cliente. Então, ele enxerga uma possibilidade, cria na mente dele um agrado por aquilo que está sendo falado, porque se conecta com ele. Ninguém vai comprar de você para te fazer um favor, mas eu vou comprar algo de você porque eu entendo que vai servir para mim, que vai ter uma transformação, que vai ter uma melhora na minha vida, seja na área que for. E é dessa forma que o marketing ele trabalha. Ele prepara o campo para uma venda. E a venda, você precisa gravar isso. A venda, ela não é um favor, ela não é empurrar um produto, mas você vende algo que o cliente precisa. Então você está servindo ao cliente com excelência. Muitas vezes o empresário esquece disso. Acha que na venda o empresário, a empresa está se favorecendo. Mas o que você precisa entender é que você precisa resolver um problema. Se o recurso é bom para você, porque a empresa está ali para gerar o sustento da sua família, dos seus colaboradores, de todo esse ecossistema, mas ela está ali primordialmente para servir.
E é quando essa troca ela acontece, quando é bom para os dois lados, é bom para você que vende, mas é bom para quem compra. Aí você está fechando um cenário perfeito. É isso que nós procuramos identificar. Nós, aqui na H2AP, nós procuramos sempre esse ponto de equilíbrio, onde um processo ele seja um ganha-ganha. Você ganha, mas quem compra também ganha. Então, não há um favor, mas há uma parceria e há um comprometimento, tanto da empresa quanto do cliente. E isso é o que nós desejamos sempre. Agora, se você não tem uma caneta e um papel na mão, eu quero que você pause esse vídeo e você busque uma caneta e um papel. Eu vou te trazer 6 pontos práticos e aplicáveis para qualquer negócio, que com certeza, se você colocar em prática, ele vai dar uma transformação, ele vai dar um salto no seu negócio de qualidade e na forma como o seu cliente ele percebe o seu negócio. E o primeiro é: calcule o seu lucro antes de começar. Você precisa saber exatamente quanto sobra para a sua empresa. Ao final de todo o processo, quanto sobrou? Paga todas as dívidas, paga todos os insumos, paga suas contas da empresa administrativa, a parte administrativa, as despesas fixas, as variáveis. Qual é a sua margem de lucro? Sem isso, você vai estar apostando no escuro. E a empresa, ela precisa gerar lucro. Lucro não é um luxo, lucro é uma necessidade. É claro que você vai se alimentar desse lucro, né, que vai pagar o seu salário, você vai beneficiar todo o ecossistema, colaboradores, mas é com lucro que você vai desenvolver melhor o seu produto. É com lucro que você vai ampliar a sua entrega e melhorar a sua entrega. Então, o lucro não é um luxo, é uma necessidade que a sua empresa precisa para que aí sim o seu negócio possa ser próspero. Número 2. Defina o que te faz único com clareza. Uma frase simples, algo que você não precisa explicar. Se você colocar ali uma frase curta, qualquer um que lê, ele vai entender a sua entrega. Porque você tem que pensar sempre, por que uma pessoa viria a mim e não ao concorrente? O que me faz diferente? O que me faz único para que eu me destaque? Porque não basta ser bom, mas você tem que ser especial. Você tem que ser aquele que a pessoa olha e diz assim: poxa, comprei aqui e voltarei a comprar e mais, eu vou indicar. E isso só se você for único. E não pense que para isso o seu negócio precisa ser excepcional, porque você pode inovar não só no produto, mas na forma como você entrega, na forma que você se comunica. Porque pessoas compram de pessoas e não de empresas. Pessoas compram porque é você, porque é o seu vendedor, porque é alguém que olhou para ela e enxergou o seu problema e teve o cuidado de dar a melhor entrega, de servir com excelência. É isso que te faz único. Número 3. Escolha um canal simples de comunicação, Instagram, um grupo de WhatsApp, enfim. E pode ser até pessoalmente, se o teu negócio é de atendimento ao público. Mas se comunique com o seu público, pergunte a ele, veja qual é a percepção. O seu cliente, ele tem muitas informações para lhe dar. E cada palavra trazida por ele, quer seja de elogio, mas principalmente as críticas. Muitas pessoas se irritam com crítica. Você não quer ouvir elogio. Um tapinha nas costas, um parabéns, não vai te levar a lugar nenhum. Mas assim, olha, esse salgado tá meio gorduroso. Esse salgado não tá na temperatura agradável, tá meio frio. E se você pegar essa crítica e corrigir, e se você fizer um processo que ele saia mais sequinho, que ele seja mantido numa temperatura
melhor, olha, eu vou aquecer aqui um pouquinho no micro-ondas antes de te servir, para que fique na temperatura correta, porque às vezes você vai deixar ali na estufa e o salgadinho vai ficando duro, vai ficando aquele negócio, aí você vai e desliga para economizar luz. Então às vezes é melhor dar uma esquentadinha, um forninho, um micro-ondas, e você entrega numa temperatura adequada. É um refrigerante que você vai servir e não está na temperatura. A senhora gostaria de gelo? Então vejam que são detalhes aonde você observa o que o cliente está pedindo e você aperfeiçoa a sua entrega. Então, não deixe de se comunicar com o seu cliente. Aproveite esta ferramenta, porque aquilo que ele falar, tenha isso como ouro para você, para que assim você aperfeiçoe a sua entrega. No número 4, reserve um tempo na sua agenda para que você anote e acompanhe a sua movimentação financeira. Se você não acompanha metodicamente as suas finanças, você corre o risco de repente, se deparar com um prejuízo, se deparar com algo que você não estava contando. Quando você mantém um acompanhamento, há um pequeno deslize, você já observa e você tem tempo, você tem margem para corrigir, né? Agora, quem não observa, se as metas estão sendo alcançadas, se os índices estão conforme o previsto, se você não faz isso, você não gerencia, você simplesmente vai caminhando, até que você se depara com um problemão. Nós aqui na H2AP, nós desenvolvemos um método que é o Desvende o Seu Lucro. É um método prático, simples e eficiente, que dá ao empreendedor, dá ao empresário uma forma de gerenciar o seu negócio sem deixar que esta rotina trave o seu operacional, mas também sem permitir que as coisas aconteçam sem que você perceba. Número 5. Use provas, use testemunhos do seu negócio. Ao conversar com o cliente, você pode perceber que tem clientes muito satisfeitos com o seu serviço. Tome um depoimento, faça uma ação de marketing, divulgue esse elogio, quer seja escrito, quer seja verbal, seja intencional na busca por essas provas. Melhor do que você falar do seu negócio é um cliente falar por você, um cliente satisfeito, que foi bem atendido. Então, uma ação de marketing deve ser testada nesse sentido, porque provas vendem muito mais do que se você estiver falando. E por último, combine oração com prática. Pare todo dia, antes de começar o seu dia de trabalho, pare, ore ao Senhor, peça sabedoria, peça entendimento para que você possa gerenciar aquele negócio com excelência, porque em tudo que nós fazemos, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós não adoramos só a Deus quando nós estamos, quer seja na religião que for, só quando você está lá no seu culto, lá dentro da igreja, praticando a sua fé. Mas nós glorificamos a Deus todos os dias, porque esse é o segundo mandamento que Deus nos deu, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a nossa empresa, o nosso negócio, ela é a extensão, ela é a prática do nosso propósito pessoal, seja como trabalhador, seja como dono da empresa. Você está ali para trabalhar como se ao Senhor fizesse. Então, se todo dia você parar, montar a sua estratégia unida à sua fé, à sua oração, com certeza, eu aposto com você que o seu dia será muito mais produtivo e ao final do dia você vai poder glorificar a Deus por ter terminado uma jornada de trabalho em paz e com eficiência de entrega. Depois disso, eu acho que você já compreendeu que ter somente um bom produto ou um bom serviço não basta, mas esse é sim o ponto de partida, servir com excelência. Mas servir com excelência, sem uma estratégia, sem um plano para que você chegue até o seu cliente, é manter o seu negócio no anonimato, é manter ele
à sombra de tudo isso que está acontecendo e deixar ele não ser percebido ou só ser percebido por acaso. Nós precisamos ser intencionais e tirar a sua empresa deste anonimato e dominar a situação é uma escolha, tanto uma quanto outra. E cabe a você tomar a melhor escolha para que você possa, sim, ser fiel naquilo que Deus te confiou. Você precisa controlar as suas finanças, você precisa criar um bom processo de marketing e realizar uma venda que realmente seja um processo de ganha-ganha. Aqui na H2AP é isso que nós procuramos. A cada dia nós procuramos ajudar os nossos clientes, ajudar os nossos parceiros a encontrar o ponto exato para comunicar o seu negócio e o equilíbrio perfeito para que esse jogo ele fique alinhado e assim a receita do crescimento ela possa ser escrita, porque isso é algo pessoal. O que serve para você pode ser que não sirva para uma outra empresa, mas de uma forma personalizada nós conseguimos trazer o direcionamento para o sucesso das empresas. É esse o trabalho aqui que nós realizamos. E você assim já conhece aquilo que você deve fazer. Você pode seguir esperando ou você pode assumir as rédeas da sua empresa para que sim você possa caminhar para o sucesso. Pode parecer estranho para você e até contraintuitivo algumas vezes ter que ajustar o seu produto ou o seu serviço a uma realidade do cliente. Mas saiba que este é o grande propósito, é atender à necessidade do seu cliente. Então, assuma as rédeas do seu negócio, porque você vai ver como cada vez vai ficar mais fácil e cada vez vai ficar mais agradável conduzir a sua empresa tendo todo o controle daquilo que você está realizando. E se você quiser mais insights para o seu negócio, não deixe de seguir-nos aqui no nosso canal. Fique atento ao sino, porque ele vai indicar novos vídeos, novos insights, novas áreas, novas abordagens. Indique o nosso canal para um amigo que você sabe que precisa e que quer empreender, para que juntos nós possamos caminhar nessa jornada de crescimento. Nós nos vemos assim no próximo vídeo.